Olá, amadas, olá, amados. Finalmente chegamos ao final do nosso grupo de estudos das 7 leis espirituais do sucesso. E, primeiramente, eu estou profundamente feliz da gente ter chegado até aqui. Mas também tenho plena consciência que esse aqui é só um ponto do caminho. Acredito que auto se conhecer é um processo longo para a vida inteira. E esse livro é um livro que merece ser revisitado de tempos em tempos. Com o passar do tempo, essas leis vão se encaixando cada vez mais em você e no seu olhar. No livro, o autor dá o exemplo das células e de como elas conseguem, durante o seu processo, passar por todas as 7 leis. É um belo exemplo que vale a pena ser lido. Mas no nosso dia a dia, a gente também vai sentir o fluxo das 7 leis nos nossos momentos, nos nossos eventos e nas situações que vão se manifestando. Mas é um exercício. Elas são lentes para o seu olhar. Elas são adendos à sua forma de raciocínio do momento. Então você tem o seu automático, tem o seu hábito, o seu jeito de ver a vida. E as leis, com o tempo e com a prática, vão entrando nesse seu dia a dia e agregando uma intenção nova, um jeito novo de olhar, um jeito novo de raciocinar, um jeito novo de se posicionar perante as situações. Eu realmente acredito que as 7 leis são princípios poderosos que nos capacitam a alcançar o autodomínio com o exercício contínuo delas. Há muitas camadas para esse domínio e o exercício vai desvendando-as conforme você caminha por elas. O autor também sugere que nós façamos parte da rede global para o sucesso espiritual, que é como ele designa aquelas pessoas que estão vivendo esses princípios diariamente e que estão compartilhando esses princípios com outras pessoas próximas. E acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer, entrar em profundo estado da lei da doação e começar a transbordar esse conhecimento que a gente ganhou até aqui com aqueles que nos cercam. Isso pode ser chamando alguns colegas de trabalho que você tem mais afinidade para manifestarem a cada dia uma das leis. Isso pode ser fazendo uma reunião de família periódica, pode ser chamando aqueles amigos que você tem uma sintonia profunda para estudar junto ou para conversar sobre isso, ou até mesmo para ajudá-lo a ter um olhar adequado para a situação que você estiver passando no momento sob a ótica das leis. Eu acredito que é muito potencializador quando qualquer grupo bem direcionado e bem intencionado é capaz de manifestar curas e até pequenos milagres, por que não? Através desse compromisso e dessa união de forças, energias, olhares, saberes. Acredito ser muito profundo isso. Então, eu estendo agora o convite do autor para que vocês pensem seriamente em compartilhar o livro e os áudios com as pessoas que cercam vocês, para que vocês montem grupos e parcerias para estudar e para viver essas 7 leis. Ele sugere que a gente pratique uma lei por dia e eu acho isso muito, muito coerente. Só que eu, no meu jeito de ver, prefiro começar a praticar a lei na segunda-feira, porque acho muito, muito animador começar a segunda-feira com a lei da potencialidade pura, pensando em todas as possibilidades que eu terei nessa semana, me permitindo mergulhar nas situações e abrir o meu olhar e romper aquele paradigma da segunda-feira, da dificuldade, do dolorido que é uma segunda-feira. Então acho profundo começar a semana na segunda-feira com a lei da potencialidade pura. Acho que a terça cai muito bem a lei da doação, para eu pensar os meus transbordamentos e como eu posso presentear o meu entorno e as situações com algo meu, né? Seja uma palavra, seja uma intenção, seja uma posição, seja um objeto. Acho que a quarta-feira cai muito bem para a lei do karma, porque a gente já está no meio da semana e a gente já vai estar sentindo como a semana vai se desenrolar.
E aí a gente começa a pensar se o que a gente está fazendo é algo só por fazer, ou se a gente está coerentemente tentando transformar todas as situações em aprendizado, se a gente está sendo capaz de mergulhar na gente e agir conforme a nossa verdade. Acho isso uma boa reflexão para o meio da semana. Na quinta, a gente vai começar a pensar no mínimo esforço. E a lei do mínimo esforço é ótima, porque a semana já está acabando e a gente já começa a entender se aquela semana eu agi de uma forma que me potencializava e potencializava as possibilidades que eu tinha, ou se eu criei uma série de entraves para o desenrolar das coisas. Já vai me permitir pensar seriamente em cima das situações que já passaram e começar a aplicar essa questão de maior aceitação, da responsabilidade e da identificabilidade. Então, pensar tudo isso na quinta-feira é muito interessante, porque eu já tenho uma bagagem de eventos que aconteceram na minha semana para eu entender como está o meu fluxo interno e se eu estou facilitando ou não a minha vida e dos outros. E a sexta-feira, lei da intenção. Acho a sexta-feira um dia muito interessante, porque é um encerramento e uma abertura ao mesmo tempo. Claro, né? Não para todos, mas um encerramento da semana, né? Dos dias úteis, digamos assim, da minha semana profissional, e a abertura do final de semana, que tem uma outra energia. Então é muito interessante praticar a lei da intenção na sexta-feira, para eu começar a intencionar uma semana melhor de trabalho na semana seguinte, para eu olhar o que aconteceu na minha semana, verificar o que eu quero de semente para a semana seguinte, intencionar isso e também intencionar como que eu quero passar o meu final de semana nessa outra energia, né, do lazer, ou da partilha, de tempo com a família e tudo mais. O sábado é muito interessante a gente ter a lei do distanciamento e ter uma energia ainda de transição entre os dias úteis da semana e o domingo. Eu vou entrar numa energia maior de reclusão mesmo no domingo. Então ali eu consigo parar e pensar seriamente em tudo que eu analisei durante a semana, me distanciar da semana e também me distanciar do que a gente vai fazer no domingo, que é a lei do Dharma. O domingo, para aqueles que tiveram uma formação católica, é um dia santo. E acho isso muito significativo, que a gente dedique um pedacinho desse dia para a gente pensar sobre a nossa divindade, sobre o nosso dom único, sobre como nós somos uma pequena centelha divina e viver essa divindade intensamente, para a gente se preparar para as potências da segunda-feira. Então, acho isso muito bonito, a gente pensar seriamente em a cada dia viver esse dia de acordo com uma das leis espirituais do sucesso. Essa é a minha sugestão e com ela eu encerro aqui o nosso grupo de estudos. Agradeço profundamente a todos que estiveram comigo até o momento. Foi uma experiência linda, profunda, e eu sou profundamente grata por ter todos vocês aqui comigo, por vocês terem cruzado o meu caminho e por toda a cura que se manifestou de muitas formas e que se manifestará ainda através desse evento, desses áudios que a gente partilhou durante essas 9 semanas. Gratidão profunda, e a gente segue caminhando em beleza, porque há muito ainda para ver pela frente. Um beijo enorme, e eu vou ficar com muita saudade de partilhar tudo isso com vocês, mas eu tenho certeza que vocês seguirão de alguma forma aqui comigo.